No balanço das águas, a negritude nos impulsiona em forma de ondas. Negra eu, negro tu. Águas femininas, águas negras. Nós resistimos. O coletivo Águas Negras apresenta agora o trabalho titulado Educação do Campo, uma análise no município de Ituberá, Bahia, referente à avaliação do componente Educação do Campo e Educação Popular. Qual educação é ofertada pelo Estado aos povos do campo? Por qual projeto político ela é guiada? Estado, como seu agente que institui as políticas públicas e, ao mesmo tempo, o que criminaliza os movimentos sociais. Quais caminhos construir quando somos invisibilizados pelos governos? Como fortalecer e manter atuante o movimento da educação do campo diante da sociedade estruturada, enraizada no racismo, no capitalismo, no machismo, onde os projetos do agronegócio vêm destruindo os nossos territórios? Lutamos constante por terra, território, educação. A educação do campo é um projeto político que exige mudanças e que através dessas o povo do campo possa ter acesso à educação. A educação é essa feita com eles e não para. Apesar das lutas e conquistas protagonizadas pelos movimentos sociais, os desafios ainda são gritantes. É por isso que, a partir desses questionamentos, que introduzimos a discussão. Que essas perguntas possam provocar as reflexões necessárias para analisarmos os fatores positivos e negativos que acercam a educação do campo no município estudado, com recorte para a vivência do entrevistado. E por anos os povos do campo foram impossibilitados dos direitos educacionais, ou tinham acesso a um modelo que não atendia às suas especificidades. E mesmo tendo alguns avanços hoje em dia, ainda tem muito a ser discutido. E é através dessas ações e reivindicações feitas pelos movimentos sociais que várias conquistas foram alcançadas. Percebo que a educação do campo ela tem alguns limitantes no seu avanço. Muitos deles por parte dos poderes públicos, a nível estadual ou municipal, até mesmo federal. Pois os poderes públicos que deveriam garantir as escolas do e no campo, mas são os próprios que sabotam. Deveriam ter políticas públicas que atendessem às especificidades dos povos do campo e da educação do campo, coisa que não vem acontecendo. Eu moro numa comunidade tradicional, quilombola, pesqueira e ribeirinha, assim, e percebo que o avanço da educação do campo não chega por parte dos poderes públicos, assim como não chega na comunidade estudada. E aí a comunidade que eu moro é o bairro mais preto de Salvador, e não tem uma escola que atenda às especificidades do campo, dos saberes tradicionais, que em tempo de chuva tenha aula, pois os professores não atravessam. Os alunos vão, mas os professores não chegam, porque não tem essa vivência, não são das localidades e não tem investimento que garanta profissionais nessas localidades. Então a gente percebe ainda esse limitante para que a educação do campo avance nessas comunidades em que estamos inseridos. O avanço hoje que eu percebo, olhando muito para a minha realidade, é a pedagogia das águas, onde conseguimos implementar uma educação contextualizada que garanta a inserção desses estudantes, que eles se sintam representados pelo que estão estudando. Então o avanço que teve onde eu moro, na localidade em que estou inserido, parte muito do movimento em que se propõe a estudar isso, muito por parte dos movimentos de pescadores e pescadoras. E aí a gente ainda fica limitado a essas questões. Contextualizando um pouco sobre o município e o território onde a gente desenvolveu a atividade, né? Desenvolvemos aqui no município de Ituberá, território Baixo Sul da Bahia. É um território que vive em constante disputa, né? Tanto no campo da questão agrária, tanto no campo da educação, onde abriga aí grandes empresas multinacionais e também grandes latifúndios, né? Então, empresas aí
como a Odebrecht, que dizem agora fazer educação do campo, inclusive ofertando curso técnico em agronegócio. Então, para nós, quanto Movimento Sem Terra e outros movimentos e organizações populares, né, comunidades quilombolas e indígenas, ribeirinhas e tal, é um processo de enfrentamento muito grande para nós, para pautarmos aí a construção da nossa educação do campo, porque dizer que faz educação do campo é muito fácil, porém, uma educação que seja contextualizada, uma educação que contra-hegemônica e tal, que emancipa os sujeitos e sujeitas que vêm do campo e da cidade também, é um outro tipo de educação, né? Não é esse tipo de educação que certamente está sendo ofertado aí pelas empresas multinacionais como a Odebrecht. Então, o município de Ituberá é um município que, em sua maioria, a população é camponesa e ribeirinha, né? Então, enfrenta aí vários processos, várias lutas, tanto no campo da educação, no campo da saúde, acesso a vários direitos. Então, o município de Ituberá, nós chegamos aqui, o Movimento Sem Terra, no ano de 1997, ocupando assim, simultaneamente 4 fazendas, 4 grandes latifúndios, onde hoje temos 3 assentamentos do MST e um assentamento do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. É um pouco dessa realidade do município de Ituberá, como também do território, né, que vive nesses constantes luta, né, enfrentamentos com o capitalismo, que vem ditando assim um pouco das regras e querendo ocupar espaços, né, e tomar parte de lutas que a gente sabe que não são deles, que são nossas, que a gente vem pautando frente às prefeituras e ao governo do estado. Então, o nosso entrevistado, ele é um grande militante nosso do MST, que está aí na trincheira da educação, né, da construção da educação do campo, a nível de território, que ele assume o setor de educação do nosso movimento na nossa Regional Baixo Sul e vem aí fazendo esses enfrentamentos, construindo a Escola Luana Carvalho e a Escola Jefferson Santos. A Escola Luana Carvalho, que é uma escola que oferece o curso técnico em agroecologia, porém não é escola... não é uma instituição somente Luana Carvalho, é um anexo da escola no município de Ituberá, que é um grande problema para nós, dialogar com o município de Ituberá, sendo que nossa pedagogia do Movimento Sem Terra vai de embate, né, à pedagogia que a Secretaria de Educação traz, e aí a gente não conseguiu separar a escola Luana Carvalho, né, desse processo de anexo da escola Ideusito Soares, alguma coisa assim o nome. E aí enfrentamento constante, né, luta. Então, o nosso movimento vem aí pautando a construção da educação do campo dentro dos nossos municípios e a gente sabe que é uma dificuldade imensa para que se construa uma escola do campo. Para se fechar é com muita facilidade, né? Poucas justificativas, no instante fecha. Primeiro eles sucateiam, né, as escolas e depois vem com argumentos simples e rasos para fechar as escolas. Então, para construir é uma dificuldade imensa, onde a gente sabe que foram muitos anos de luta para construir a Luana Carvalho, construir a Jefferson, construir aqui a Iraci de Souza e a Benilton de Oliveira, no assentamento onde eu moro. E assim, foram mais de 10 anos de luta para a construção, porém, quando a gente recebe a escola vem com vários problemas ainda, né? Falta água, falta energia, falta alguns reparos e assim, quando muitas vezes o município, as aulas já iniciaram e dentro das nossas áreas as aulas não podem começar porque estamos precisando fazer reformas nas nossas escolas. Então, são dificuldades, né, muitos desafios que a gente tem enfrentado aí no quesito de questão de região, mesmo dos municípios aqui do Baixo Sul, para a construção dessa educação, construção das nossas escolas e para a formação dos nossos e nossas meninas e meninos, né, que estão aqui, filhos e filhas de camponeses e camponesas do nosso território Baixo Sul. É um pouco dessa luta, né, desses desafios que a gente vem travando aí e construindo. A educação do campo, né, ela vem passando, né, por muitas dificuldades, né,
pois eles têm territórios que historicamente são desassistidas pelas políticas públicas. E dentro da escola não é diferente, né? Há uma certa escassez, né, de recursos financeiros e pedagógicos para o bom desempenho e desenvolvimento dos alunos e professores. São escolas, né, sem estrutura, são merendas de pouca qualidade ou não tem merenda, são estradas, né, em péssimas condições para o deslocamento desses alunos, né, para chegarem até as escolas. Então, ela acaba desanimando, né, muito desses alunos que estão ali, né, e que quando o professor ele não tem sua especialização para estar ensinando nessa diversidade de povos e culturas que existe dentro daquele território, ele simplesmente ele transmite, né, aquilo que o Estado passa e acaba confundindo ainda mais a cabeça, né, desse jovem, dessas crianças, fazendo com que ele enxergue simplesmente o campo como um lugar do atraso, né? O entrevistado, né, ele fala, né, sobre esse orgulho, né, de ele ser um educador, né? E que também muitas dessas dificuldades aqui citadas ele enfrenta lá dentro do seu município, né? E que não é algo que ele diz ser isolado, né? Algo que acontece com muita normalidade nos demais municípios, né? E aqueles poucos ainda que praticam essa modalidade de ensino. Então, os princípios da educação do campo, ela defende uma educação pública e de qualidade que seja contextualizada com a realidade dos seus sujeitos, com as vivências dos seus sujeitos. Com isso, o educador que contribuiu com a nossa pesquisa no território do Baixo Sul e no município de Ituberá, ele aponta a importância observada nesse processo transformador da contextualização que trabalha os conhecimentos historicamente construídos e acumulados pela humanidade sem que a escola ela se torne conteudista, trabalhando também a realidade dos estudantes e pensando soluções reais para problemas reais desses sujeitos. E é possível, né, observar esse processo de contextualização atrelado aos conhecimentos escolares na Escola Técnica em Agroecologia Luana Carvalho, que é uma escola que nasce dentro de uma área de reforma agrária e se materializa enquanto um importante pilar de visibilidade da luta pela educação do campo e é construída a partir dos princípios de educação do MST e baseado na realidade camponesa. E essa escola, né, ela integra os saberes escolares da educação básica ao curso técnico em agroecologia. A agroecologia que pensa uma nova forma de relação com a terra, com a natureza e entre seres que seja mais harmoniosa e menos agressiva. Que pensa também um projeto de sociedade que tem os trabalhadores e as trabalhadoras como protagonistas e que mesmo a partir de muita luta tem a garantia de seus direitos. E uma outra conquista que a gente consegue observar são os cursos de licenciatura em educação do campo, que surge a partir da luta por educação do campo, dos movimentos sociais organizados e da classe trabalhadora do campo. E é a partir desses cursos que algumas pessoas do território têm acessado às universidades, o ensino superior, e têm a possibilidade de voltar para seus territórios e contribuir ainda mais com o processo de luta por terra, território e educação. A pesquisa ela evidenciou ainda a centralidade da organização popular em torno do projeto de educação. Então, o educador ele aponta que todas as conquistas e avanços, né, conquistados no território, eles conquistaram porque estão organizados em torno do Movimento Sem Terra, que é uma organização que transcende a educação e é formada hegemonicamente por agricultoras e agricultores. Além desse laço da organização popular, que é fundamental, é apontado ainda o acúmulo do movimento de trabalhadoras e trabalhadores sem terra, né, o MST, que aponta diversos caminhos. E aí se destaca o trabalho do setor de educação do movimento, que desenvolve na função da Luana Carvalho, da Jefferson Santos e da Iracy Souza, que são escolas vinculadas ao movimento, construções contra-hegemônicas potentes. A discussão em torno da educação do campo, ela vem avançando constantemente, apesar de que a gente ainda vê em alguns municípios não tratar sobre a educação do campo
não tratar sobre a realidade dessas comunidades tradicionais, do povo que ali habita. Aqui eu vou apresentar, né, os avanços e conquistas da educação do e no campo, a partir do nosso texto e também a partir do relato que o entrevistado trouxe para a gente. Uma das conquistas que eu trago aqui é da implementação das diretrizes da educação quilombola dentro de um município lá no Baixo Sul, no qual o entrevistado trouxe, né, falando sobre essa realidade. E hoje a gente vê, né, que existem comunidades quilombolas no qual a escola não tem esse reconhecimento da comunidade quilombola, ou no qual não traz essa realidade. E também, quando a gente vai ver dentro da escola, existem pessoas que são capacitadas não para estar ensinando sobre a realidade dos alunos, mas sim para trazer, né, o que o capital já manda pronto. Então, existem professores que, quando a gente vai ver, não são professores quilombolas ou não são da própria comunidade. Umas outras conquistas que eu posso estar trazendo também, que não está exatamente no nosso texto, mas são conquistas importantes, é do Pronera, né, que é um programa que dialoga com a realidade do campo. Posso estar trazendo também as licenciaturas da educação do campo dentro das universidades públicas, porque antigamente não se existia licenciatura da educação do campo. E hoje a gente já vê a licenciatura dentro de muitas universidades públicas, e não somente na Bahia, como também fora dela. Essas conquistas, a gente não pode esquecer de dizer que são conquistas alcançadas a partir do protagonismo dos movimentos sociais, os movimentos que lutam pelos avanços dos nossos direitos, que se mobilizam, né, para que a gente consiga conquistar e alcançar demandas e coisas que tragam a nossa realidade. Então, os movimentos sociais são muito importantes, principalmente para essas conquistas. Eu mesmo venho do movimento de pescadores, e dentro do movimento a gente tem a Escola das Águas. A Escola das Águas ela é um projeto de formação no qual ele traz a educação contextualizada a partir da realidade do aluno, a partir da realidade do aluno pescador, do aluno quilombola, do aluno do campo e diversas outras comunidades tradicionais. Infelizmente, hoje a Escola das Águas ela não é uma escola formal, mas a Escola das Águas ela traz muitas coisas importantes para a gente, principalmente por ser uma escola que já colocou vários alunos dentro das universidades públicas, pessoas que vieram desde de quando a Escola das Águas ela foi implementada dentro do movimento, e hoje mais de 40 estudantes de toda a Bahia estão frequentando as universidades públicas. A Escola das Águas também ela faz com que várias pessoas, né, defenda o seu território. Junto com o movimento, ela traz essa demanda, né, que pessoas, né, que não sabiam defender, hoje brigam e lutam pela defesa do seu território. Educação do campo, educação popular no mais amplo sentido, o cuidado com a vida de todo ser inserido. Identidade e cultura contextualiza o saber, marcas de uma proposta que sugere permanecer. Frente a um sistema que explora e domina, vê o campo como atrasado e aos poucos nos extermina. Com projetos de morte que visa muita riqueza para alguns, sugando a natureza. Os sujeitos do campo, com as marcas de lutar, resistem como podem, de forma até muito devagar.
São alienados, enganados, explorados e usados. São os da roça, os mané, são os povos atrasados. Por um sistema podre que desconsidera a vida e defende uma modalidade que mata e escraviza. Um capitalismo doentio que domina a conduta, rompe com os valores humanos por uma suposta labuta. A educação do campo surge nesse contexto de lutar e resistir e de quebrar o cabresto. Rompendo os paradigmas, fortalecendo a luta popular, buscando no campesinato alternativas a revigorar. É uma proposta contra-hegemônica, é uma semente pequenina, e com a junção dos povos, aos poucos ela germina. Ganha forças a cada luta, cada enfrentamento é uma bandeira, e vem afirmar que o campo é resistência de primeira. Sabedoria e astúcia, cultura em cada quintal. Educação vem de berço e é princípio essencial. Então, dessa nossa história, quem é mesmo o sujeito? Campo é fragilidade, um simples caminho feito? Ou campo é vigor, superação a cada dia, é gente cuidando de gente, firmando sempre parceria. Perceba o paralelo de autenticidade e inovação. Educação no campo. Qual é o campo? É o que intriga e existe ação. Por isso, companheirada, avante nessa batalha. Vamos deixar de produzir a linguagem que nos atalha. Somos representantes de diversidades reais. A gente se reconhece na vida que se refaz. Educar no campo para o campo. É despir a alma e vestir o riso. Intimidade que não se descreve, nem se trata de improviso. Campesinato é canção, é intimidade e melodia. Por acreditar nessa verdade, com vocês estamos em sintonia. Essa é a nossa conduta, vamos unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta.